quais são os principais direitos que o Estatuto protege das pessoas idosas? São vários, né? Porque é muito abrangente, direito à vida, à saúde, à habitação, né? Eu acho que tem várias questões assim. Então, não dá para focar um, né? Porque a gente tem, como eu falei, o envelhecimento ele vai passando por várias etapas e várias fases, em que o indivíduo, por exemplo, nessa fase ativa, é super importante que ele esteja inserido na sociedade, participe de todos os debates, esteja ao par de tudo que está acontecendo, quer dizer, possa se apropriar do conhecimento que a sociedade produz. Então, ele é muito ativo, está participando das formas representativas, etc. Mas depois, à medida que ele vai passando para outras fases, a saúde, o cuidado, então vai tomando uma importância muito maior. Então, eu acho que nós estamos ainda tendo que ampliar esse leque, quer dizer, a gente colocou umas bases, né? Mas agora precisa ser ampliado e dado mais. A gente pode dizer que essas bases já são efetivamente protegidas ou ainda é mais uma lista de tarefas que a sociedade tem que cumprir no futuro? Desses direitos à vida, o direito à saúde, que, por exemplo, uma das características do Estatuto do Idoso é a responsabilização da família pelo cuidado, né? E o Estatuto e as políticas públicas produzem os instrumentos necessários para facilitar esse cuidado com a família, da família? Não, então, é por isso que eu disse que a política, essa secretaria teve essa preocupação de fazer com que o Estado assuma também. Está lá no Estatuto que é a família, o Estado e a sociedade. Uma coisa bastante genérica que, na verdade, não compromete ninguém, né? Então, eu acho que o Estado tem que ter esse papel fundamental, porque se há essa desigualdade enorme, brutal, não é? Como é que você vai responsabilizar uma família? Então, por exemplo, acontecem coisas dramáticas, eu diria. Tem uma família que tem um idoso com uma doença neurodegenerativa dependente. Se alguém que está cuidando, ela não tem direito, não trabalha, não tem direito à aposentadoria, não tem absolutamente nada, não tem aonde se apoiar. Então, eu acho que o Estado tem que dar esse suporte, quer dizer, o centro-dia vem nesse sentido, o cuidador seria mais uma coisa que poderia dar um suporte para a família, né? Então, a família não tem que ser, de fato, apoiada pelo Estado e... Eu acho que o Estado tem que crescer mais em políticas públicas, né? Essa é a minha concepção, eu acho. E existe esse crescimento, não só o exemplo de São Paulo, em outros lugares do Brasil, sobretudo pelo governo federal, que é o grande agente motivador de políticas públicas na nossa sociedade. Existe um esforço do governo federal na realização desses direitos ou ainda as atividades são muito pouco. Eu acho que São Paulo ainda sai na frente. Os outros estados há uma certa precariedade em políticas para os idosos, porque tudo que foi proposto sempre ficou no âmbito da assistência social. São Paulo, com a Secretaria de Direitos Humanos, mudou um pouco. Quer dizer, apesar que a política para os idosos em 2009 passou para o âmbito da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, o que dá uma amplitude para o tema. Ainda assim, eu acho que os outros estados não têm muita coisa, né? São coisas que estão muito mais ligadas à assistência social, núcleos de convivência, por exemplo, as instituições asilares, que ainda funcionam de uma certa maneira um pouco precária, eu diria, né? Porque a nossa proposta é que sempre funcione integrado à saúde. E quais são as principais atividades, tanto da Prefeitura de São Paulo, que o Estatuto do Idoso acaba protegendo, ou outras formas de ação por parte do Estado, para estimular a vida ativa da pessoa idosa? Como a senhora colocou, existe uma diferença enorme, uma heterogeneidade enorme nesse segmento da população, né? E pessoas que estão muito mais debilitadas e pessoas que estão completamente ativas, né? Quais são as políticas e quais são os direitos destinados para garantir essa maior atividade dos idosos, essa maior integração com a sociedade? Então,
Está lá no Estatuto, está na Constituição de 88, na Política Nacional do Idoso, a criação de universidades abertas. Então essa foi uma preocupação, por exemplo, eu estou falando pelo município porque os outros estados isso praticamente não existe, mas ou é menor nas propostas, os projetos. Então a universidade aberta, atendendo essa população que não teve oportunidade, por exemplo, acesso ao estudo, à educação, eu acho que é uma coisa bastante importante, se a gente pudesse manter e ampliar. E em relações pessoais, por exemplo, no estímulo à atividade sexual, atividade esportiva, como a gente pode encarar essa nova tentativa que a sociedade brasileira tem de proteger de uma maneira mais adequada a pessoa idosa? Então, por isso a gente também tem feito essa questão dos jogos, que é uma maneira. Agora, eu fico um pouco aflita quando também eu participo de muitas mesas em que há uma discussão sobre a questão da sexualidade do idoso, da pessoa idosa. A medicina, ela é totalmente normativa, né? Ela normatiza o corpo do indivíduo. Veja, nós estamos vivendo uma situação nova. A população está envelhecendo e eu acho que ela vai descobrir caminhos. Eu acho que a medicina não precisa normatizar de que forma ela vai exercer a sua atividade sexual. Existem várias questões de ordem orgânica, fisiológica, etc. Eu acho que a população vai resolver isso sem precisar de normatização. Eu acho que ela está resolvendo, está criando caminhos. Está criando suas próprias estratégias de ação, claro, independente de qualquer regulação. De qualquer regulação, não há necessidade. Isso é uma dinâmica bastante importante, né? Até onde o Estado ele pode regular as atividades sem que esteja ofendendo a própria dignidade da pessoa, a própria liberdade de atuação da pessoa idosa, né? Eu acho que no final é uma questão, sobretudo para a diferenciação dos grupos diferentes que existem dentro desse segmento, né? Como talvez a gente precise pensar formas diferentes de proteção para grupos de 60, 70, 80, 90 anos. Né? Isso, são faixas às vezes, né? Exato, também acho. A gente tem que, veja, a experiência que São Paulo está tendo tem uma coisa bastante importante. Então foi criado o Centro Dia para acolher idosos com um grau leve de dependência, né? Então tem lá serviço de saúde acoplado ao serviço de assistência social. Só que a gente já está observando uma outra situação que se agrava e que nós não temos resposta ainda, que é o seguinte: o indivíduo entra, por exemplo, com um grau de demência leve, mas logo ele, desenvolve uma demência mais grave. Aí ele não tem para onde ir, ele é mandado de volta para a família. Então, veja que a importância da gente ter essa experiência e começar a criar equipamentos e serviços que possam atender essas várias etapas, como você disse, quem sabe criar fases mais adequadas e de no próprio debate público, né? Exatamente. Conseguir entender essas diferentes etapas do envelhecimento, né? Exatamente. Quem sabe considerar, talvez você considere que toda uma definição estritamente cronológica de envelhecimento talvez não seja mais adequada, né? Não. As pessoas chegam a 60 anos de diversas formas, pessoas extremamente ativas e pessoas com menor capacidade de ação, né? É isso mesmo, você falou muito bem. O envelhecimento, mesmo a gente tentando, vamos dizer, tentar criar essas etapas, a gente não consegue, porque ele é muito heterogêneo, é isso que você disse. De repente um indivíduo que ele tem uma genética que não favorece, ele teve uma condição de vida muito ruim, uma condição de trabalho também, ele vai envelhecer, vai ter as doenças mais precocemente, vai ter as sequelas e a perda de capacidade funcional talvez muito mais precocemente do que um outro indivíduo que tem uma boa genética, uma boa herança e vai ter uma vida, uma sobrevida maior, enfim, eu acho que é muito heterogêneo isso. E quais são os principais limites que a senhora enxerga hoje para a ação do Estado para a proteção da pessoa idosa, né? Quais são os principais desafios e dilemas enfrentados na implementação de fato do Estatuto do Idoso? Eu
acho que é colocar este tema ainda em pauta mesmo, de uma forma integrada, em que todas as secretarias pudessem discutir o tema e começar a colocar propostas de forma integrada, políticas totalmente integradas, né? E eu acho que é uma questão de sensibilização ainda do poder e de recursos, né? Também os recursos são bastante escassos, né? É um tema marcado estritamente pela intersetorialidade, né? Totalmente. A gente pode pensar aspectos envolvendo políticas de saúde, políticas de educação, a política previdenciária, que a senhora já apontou, políticas de assistência social, políticas de esporte, lazer e esporte, políticas de turismo, né? Também, inclusive até o próprio mercado pode ter e tem, né, os idosos como um dos principais consumidores de turismo, né? Então são políticas muito distintas que precisam de um viés intersetorial. Tanto que essas políticas, apesar de são projetos, vamos dizer, ainda pequenos, pouco abrangentes, mas a gente sempre está fazendo isso de forma integrada. Então a Universidade Aberta é em conjunto com a Secretaria de Educação, os jogos é em conjunto com a Secretaria de Educação e de Esporte, e sempre assistência social e saúde também. Então eu acho que tem que ser, eu acho que você tem toda a razão, tem que ser de uma forma, uma política intersetorial mesmo. E a senhora tem expectativas positivas a respeito dos avanços dos direitos das pessoas idosas nos próximos anos no Brasil? Fugindo um pouco da questão mais conjuntural, acho que a sociedade está abraçando essa questão de uma maneira mais efetiva ou não? Ainda tem muitas dificuldades da própria sociedade compreender o papel que ela desempenha nessa nova era. Não, acho que a gente fez muitos avanços. Na sociedade, eu acho que fez, mas vamos sofrer um retrocesso brutal, né? Em termos de políticas. E agora a gente é um ponto de interrogação, mas retrocessos muito grandes, muito graves. E você acredita que os poderes municipais, estaduais, eles podem contribuir para reduzir um pouco essa dificuldade de retrocesso? Ou não, acho que o cenário é muito perigoso? O cenário é terrível, né? Acho que é retrocesso aqui, em todos os níveis. Em todos os níveis. Bem, então a gente discutiu aqui um tema fundamental para a sociedade, né? Que é encarar o desafio de um envelhecimento com qualidade, com atividade, com bastante direitos, né? E eu agradeço muito a professora Guiomar ter vindo aqui conversar com a gente. Muito obrigado. Muito obrigada ao convite, né? Professor Ivan, muito obrigada. E fico à disposição. Acho que a gente está finalizando uma gestão e na tentativa de ainda tentar inserir cada vez mais, aproximar, fazer esse encontro intergeracional. Nós estamos fazendo uma tentativa de inserir a população idosa nos saraus que ocorrem na periferia de São Paulo, que são hoje movimentos culturais de resistência. Então, essa é a nossa vamos finalizar tentando fazer essa inserção maior, né, dos idosos. Muito obrigada, professor Ivan, pelo convite, pela sua entrevista. Muito obrigada a todos. Muito obrigado.